Ei, nós temos que passar pela porta. Não tem alternativa. Antigamente, as igrejas, elas tinham uma só porta, grande, na entrada. Por quê? A arquitetura antiga queria nos mostrar que só tem uma porta, que é Cristo. Algumas igrejas mais antigas ainda eram feitas sobre as pedras e tinham um fundamento central sobre o qual estavam alicerçadas, para dizer, nós só temos um fundamento, que é Cristo. Não adianta nós querermos inventar. Não é a nossa boa vontade que nos leva para o céu. É muito interessante que, na primeira leitura, os homens escutam a primeira pregação de São Pedro na manhã de Pentecostes e perguntam, o que devemos fazer? E São Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Ou seja, é preciso passar pelo batismo, mas viver, depois de batizados, uma vida de total submissão a Cristo. Quando nós nos despojamos da nossa própria vontade, e como discípulos dóceis, nós nos tornamos os cordeiros dele, as ovelhas dele, docilmente nós escutamos aquilo que ele nos diz, então, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. É aí que nós entramos na vida espiritual. O próprio Deus nos abre as portas da espiritualidade. E então nós começamos a ouvir a voz. É muito interessante a recorrência da palavra voz nesse texto. Porque Jesus diz, a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A palavra conhecer aqui é uma palavra muito profunda, porque ela é dita no sentido bíblico, ou seja, conhecer significa ter intimidade. As Escrituras, quando falam que um homem e uma mulher se uniram pela conjunção carnal, diz que eles se conheceram. Portanto, o que o texto está falando é que as ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo, ou seja, elas se enamoram pela voz de Cristo. Elas estão completamente seduzidas pela voz de Cristo. O que significa que ele fala conosco. A imagem do pastor é fantástica, porque qual é o sentido que tem um pastor conversar com uma ovelha? Bater um papo? Não tem sentido nenhum. As pessoas hoje em dia fazem isso, pegam os cachorros, ficam falando com o cachorro, ficam falando com o gato, né? Enfim. Prefiro não comentar. Mas não tem muito sentido, porque eles não sabem a nossa língua. Ora, o que o pastor faz? Como é a voz do pastor? O pastor, ele faz ouvir a sua voz através de murmúrios indiscerníveis ao olho humano, mas que a ovelha conhece. Então, por exemplo, as ovelhas estão pastando. Então, o pastor, no fim da tarde, chega e faz... Oh!
todas elas levantam a cabeça e vão seguir o pastor. Chega de manhã, as ovelhas escutam a voz do pastor, e ele as chama pelo nome. E pela voz, não pela palavra que ele está dizendo, elas o seguem. Por que isso é importante? Porque é assim que Deus fala conosco. A voz de Deus não é falando conosco no vernáculo, falando conosco em língua portuguesa. Não é isso. A voz de Deus são esses impulsos sobrenaturais. A voz de Deus é essa pulsão divina que Ele coloca em nós. É um sibilar que, de repente, o nosso espírito recebe. É uma impressão. E como é poderosa a voz de Deus. A Escritura diz que a voz de Deus faz tremer os desertos, que Ele fende os desertos do Líbano. No Salmo 46, a Escritura diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que as águas mudem, que as montanhas se imponham, Ele eleva a sua voz e a terra toda se derrete. A voz de Deus é a voz de Cristo, que no meio de uma tempestade gigantesca, em que céu e mar parecem ter virado uma coisa só, ondas gigantescas, mar encapelado, nuvens que cobrem tudo, escuridão que se impõe, barco que vira casquinha, sem controle, sem rumo. De repente ele... E num instante a tempestade passa. Acaba. O dia volta a brilhar. A tempestade, por assim dizer, desexiste. Porque Ele falou. Porque a sua voz silvou no meio daquela agitação. É a voz dele que faz toda a angústia do seu coração desaparecer. É a voz dele que pega essa tua alma agitada por tanta ansiedade, em altos e baixos, num contínuo ir e vir, como que contorcida, e de repente... Como diz o Salmo, aquietai-vos e sabei que sou Deus, que domino as nações, que domino a terra. E o salmista diz, Yahvé dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Essa é a voz de Deus. É a voz de Deus que vai atrás de você, você diz, eu estou morto, eu estou destruído, eu não sou mais nada, eu acabei. E de repente, quando você está imóvel, quando você está inerte, quando você está impassível, a voz de Deus diz, Lázaro, vem para fora. E então, a vida volta a se formar aonde estava a morte. E você ganha forças de se levantar sobre os seus pés. Essa é a voz de Deus. É o grito de Jesus no alto da cruz. É a repreensão dele que faz com que a nossa alma recupere o sentido.
Marta, Marta, andas agitada e preocupada com tantas coisas, mas uma só coisa é necessária. É acerca dessa voz que São Paulo diz: os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa voz que, quando nós começamos na vida de oração, de repente nós percebemos algo se comunicando conosco, que nós não sabemos exatamente o que é, mas nós nos vamos apegando a isso até o ponto que nós chegamos a ser como a noiva do Cântico dos Cânticos, que diz: ouço a voz do meu amado, eis que ele vem descendo sobre os montes. Então nós o vemos próximo de nós, falando no centro do nosso ser, nos guiando, nos levando de um lado para outro, fazendo conosco o que nós sequer conseguimos entender. Ele nos chama pelo nome, isso é, Ele nos reconstrói na nossa individualidade e Ele nos conduz para fora. O que significa dizer que Ele nos conduz para fora? Significa o seguinte: quando a ovelha é levada para dentro, ela tem que ser sacrificada. Mas Jesus nos leva para dentro pelo seu sacrifício e para fora pela sua ressurreição. Ele diz: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, ele quer pegar você e quer te sacrificar, ele quer te convencer que é você que se salva, ele quer fazer você se matar o tempo todo para se salvar. O ladrão quer te convencer de que é sobre você. Não é sobre mim, é sobre o que ele fez. É sobre o seu sacrifício, é sobre a sua morte. E é por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que ele chama de vida aqui? O que ele chama de vida é a vida sobrenatural. O que ele chama de vida é a vida dele na nossa. É quando o nosso ser e o dele se unem de maneira inseparável. Essa vida em abundância que nos leva para fora é a contemplação. É a contemplação que nos dá a verdadeira liberdade, que nos dá asas para voar, que nos faz viver suspensos em Deus, completamente apaixonados por Ele, que nos faz viver o tempo todo pendentes do coração dEle, com o nosso espírito impregnado da presença dEle. Essa é a verdadeira liberdade. E sobre esta saída, sobre esse êxodo, sobre essa Páscoa, diz São João no Apocalipse: sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Sai das muralhas agitadas da cidade do comércio. Sai de dentro destes muros da perturbação. Ele morreu por nós para nos fazer sair das estreitezas da vida natural para a amplidão da vida no Espírito. Ele está te tirando agora de tudo que te preocupa. Ele está te tirando de tudo aquilo que te angustia. Ele está te levando para fora dos teus problemas. Ele está te levando para fora de tudo aquilo que te deixa inquieto, distraído. Tudo isso que, às vezes, o diabo colocou justamente para te fazer perder um tempo gigantesco, forças e energias. Ele está te transplantando do reino do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele está fazendo uma Páscoa com você. Ele está te transportando como pastor, ele está indo à sua frente. E ele está te dizendo: vem comigo, vem para fora. Eu não quero que você fique preso dentro desse sepulcro.
Eu te chamo para viver uma vida completamente aberta para os ditames do meu espírito, uma novidade absoluta. Deixa para trás Sodoma, Gomorra, com os seus pecados, com as suas devassidões. Não olha para trás, porque tudo isso será destruído. Vem para fora. Sai dessa cidade. Abandona as muralhas da tua agitação. Sai. E começa a voar na liberdade do meu espírito. Há uma voz que te chama. E essa voz atravessa o teu ser de alto a baixo. Essa voz faz sacudir em si todas as moléculas do seu corpo. Essa voz, quando se insinua, polariza o seu ser, e você, como um cordeiro, se levanta. Eis-me aqui. E se coloca completamente atento àquilo que ele faz realmente ressoar no teu ser. As vibrações dessa voz estremecem o teu espírito inteiramente, causam um terremoto desde a essência do seu ser. Esta voz quer hoje começar a te abalar de dentro para fora, tirando-te de tudo aquilo que até agora tem sido para você limitação e morte. Esta saída é simultaneamente uma entrada. É a entrada para a intimidade onde ele está, porque a voz sai do cerne do meu ser. Sai do núcleo mais profundo onde eu estou. Bem-aventurados aqueles homens e mulheres de todos os séculos da igreja que chegaram até essa câmara real, intimíssima a nós mesmos, para serem conduzidos totalmente por Deus, sem nenhuma outra mediação que não a da humanidade santíssima de Jesus Cristo. Estas almas descobrem o que é a verdadeira liberdade e o total senhorio. Nada mais as abala. Elas estão completamente possuídas por Deus e, portanto, a sua vontade e a dele se fundem num só querer. É assim que da obediência inicial, da obediência batismal, nós chegamos, passando pela intimidade com a voz, a ser completamente um só com o pastor de nossas almas. Que ele nos ensine a ser ovelhas, que nós o sigamos sempre em tudo, porque este é o único modo de verdadeiramente alcançarmos a santidade.